Uma história absolutamente chocante vinda do México. Garota de 14 anos morre dias após o padrasto, cirurgião plástico, supostamente realizar várias cirurgias nela. E o pai dela teria visto as cicatrizes durante o velório. Agora ele exige investigação do médico pela suposta cirurgia e da ex-esposa por ter permitido. E ele quer saber se as cirurgias mal aconselhadas contribuíram para a morte da filha dele. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime com Jesse Weber. Pessoal, este é um alerta da Law and Crime. Alegam que os aplicativos DraftKings e FanDuel são feitos para causar dependência. Essas empresas bilionárias supostamente continuam colocando o lucro acima da segurança. Apostas grátis, combinadas turbinadas e pequenos pagamentos liberam dopamina viciante, tornando uma diversão em hábito prejudicial. Essa é a alegação. Eles te prendem buscando ganhos impossíveis, podendo causar grandes perdas financeiras e prejudicar a saúde mental. Nossos patrocinadores jurídicos enfrentam a indústria de apostas online para tentar compensação a quem for impactado. Se você ou alguém próximo teve problemas com vício, finanças ou saúde mental por apps de apostas esportivas, acesse gamblinglawsuits.com/sidebar para fazer um teste e ver se pode entrar com uma ação. Essa história provocou uma tempestade no mundo todo. E eu vou te dizer, é uma situação impensável. Uma jovem adolescente está morta e a cirurgia plástica pode ter sido um fator contribuinte. História em rápido desenvolvimento em Durango, México, e queremos falar sobre as informações mais recentes que estão surgindo sobre isso, com base em reportagens de vários veículos latino-americanos. Então, em 20 de setembro, Carlos Arellano recebeu uma notícia devastadora de que sua filha, Paloma Nicole Arellano Escobedo, estava morta. Mas as circunstâncias da morte dela talvez sejam, no mínimo, obscuras. E foi uma descoberta feita na funerária que virou toda essa história, todo esse caso, de cabeça para baixo. De acordo com o MVS Notícias, Carlos postou nas redes sociais que havia sido informado cerca de uma semana antes, no dia 12 de setembro, que Paloma Nicole faria uma viagem para as montanhas com a mãe dela, sua ex-esposa, Paloma Jasmine. Mas então, de acordo com reportagem do Publimetro, ele recebe uma ligação dela no dia 15 de setembro, dizendo que Paloma Nicole havia sido diagnosticada com Covid-19 e estava no hospital. Não está claro se ela estava em hospital ou clínica particular, pois as reportagens são confusas sobre isso. Mas Carlos e alguns membros da família dele correram para o hospital, onde Paloma Nicole havia sido colocada em coma, induzido, e estava entubada. Isso é, de acordo com o Publimetro. E o veículo relata que, quando ela morreu em 20 de setembro, sua mãe e o novo parceiro da mãe foram os responsáveis pelos preparativos, levando-a rapidamente para uma funerária. Ok? Essa é a alegação. Agora, na verdade, de acordo com reportagem do El Siglo de Durango, o promotor local disse que o 911 recebeu uma ligação sobre a morte de uma menor, então eles foram investigar, mas o corpo já havia sido levado. Agora, de acordo com Carlos, a causa da morte da filha dele foi registrada como uma doença. Então, supostamente algum tipo de doença respiratória, possivelmente relacionada à Covid-19, apesar da certidão de óbito citar edema cerebral, encefalopatia hipóxica e bradicardia, o El Siglo de Durango informa que os pais concordaram com o documento inicialmente, mas isso mudou em seguida. Quando Carlos chega à funerária, ele descobre esse terrível segredo de que sua filha aparentemente havia passado por uma grande cirurgia. O The Arizona Republic, nos Estados Unidos da América, incluiu uma suposta declaração de Carlos via promotoria de Durango. E a declaração diz: no funeral, alguns parentes disseram que os seios dela pareciam maiores que antes. E quando mencionei isso para a mãe dela, ela me disse que não era verdade, que não sabia de nada. Naquela noite, pedi à mãe dela para sair do quarto e me despedir da garota, mas ela não quis. Convenci ela e a família a saírem e eles foram. Minha irmã, cunhada, mãe e eu ficamos lá. Examinaram minha filha e confirmaram implantes de silicone nos seios. Temos fotografias dos implantes e das cicatrizes.
Em entrevista ao criador de conteúdo, Jorge Octávio Arroio Martinez, conhecido como Senhor Doutor, Carlos revelou algo ainda mais chocante. Sua filha de 14 anos não só colocou silicone nos seios, mas também fez lipoaspiração e um lifting de glúteos brasileiro. Lifting de glúteos brasileiro? Segundo Carlos, as cirurgias foram um presente para a adolescente antes dos 15 anos, e elas teriam sido realizadas pelo Dr. Victor Manuel Rosales Galindo, padrasto de Paloma Nicole. Mas Carlos afirma que nunca consentiu nem consentiria com esses procedimentos. Segundo sua página no Facebook, Galindo possui clínica de cirurgia plástica e atua no Hospital de Paz, em Durango. Ele publicou fotos realizando várias cirurgias plásticas. Ele também postou fotos da esposa e da enteada, Paloma Nicole, chamando-as de princesas. Relatos dizem que ele era membro regular do Conselho Mexicano de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva. Agora, vou te contar, ele foi suspenso desde então, de acordo com a TMZ. O MSV Noticias relata que Galindo deixou sua esposa, Paloma Jasmine, trabalhar com ele em procedimentos e cirurgias, mesmo ela não tendo estudado medicina. E quando Carlos descobriu cicatrizes no corpo de sua filha adolescente, ele imediatamente soou o alarme. Ele foi ao Ministério Público exigindo uma investigação. Agora, o corpo de Paloma Nicole foi levado para a autópsia e os resultados ainda estão pendentes. Eles devem ser divulgados em breve. Geraldo de México relata que Carlos disse ao doutor que sua ex-esposa insistiu que não fez nada com Paloma Nicole e afirmou que a menina morreu de um caso grave de coronavírus. Até agora, a promotora de Durango, Sônia Yadira de la Garza Fragosa, afirmou que Galindo e a mãe de Paloma Nicole estão sendo investigadas, segundo declaração traduzida do espanhol. Fragosa afirmou: investigamos possível negligência da mãe, infração penal prevista, por expor uma menor sob sua guarda a situações de risco. Analisamos se houve negligência médica na cirurgia da adolescente. Pode haver um crime de homicídio culposo e provavelmente responsabilidade profissional médica. Certo. Então, para comentar as supostas acusações de negligência médica e o que pode ter ocorrido com essa jovem, quais são as possibilidades enquanto a investigação segue? Bem-vinda de volta, doutora Anada Rutherford, médica legista. Obrigado pelo seu tempo. Essa é uma história chocante para mim. Primeiramente, quando você ouve algo assim e pensa, é possível que tenham ocorrido complicações que contribuíram para a morte dessa jovem por causa de uma cirurgia plástica, o que devemos considerar? Com certeza. Temos um exemplo de uma celebridade que morreu enquanto passava por procedimentos de cirurgia plástica. A mãe de Kanye West morreu em decorrência de complicações após fazer uma cirurgia plástica. Então, o que faria alguém pensar que uma garota de 14 anos que ainda está se desenvolvendo não teria complicações? Então, você tem um possível aumento de seios, possível implante de glúteos, de tudo que tenho visto online. Ao que tudo indica, essa garota de 14 anos passou por várias cirurgias. Ao ver um atestado de óbito com edema cerebral, tenho muitas perguntas como investigadora, enfermeira, legista e profissional de saúde. Há muitos erros nesse caso. O que significa quando o atestado de óbito menciona edema cerebral, bradicardia e encefalopatia hipóxica. O que são esses termos? Isso quer dizer que elas ajudaram de alguma forma? Essas condições podem ser resultado de complicações de cirurgia plástica? Primeiro, é preciso analisar o que é essa hipóxia. Hipóxia é a falta de oxigênio circulando pela corrente sanguínea. Então, você tem um nível reduzido de oxigênio, e quando o seu cérebro tem um nível reduzido de oxigênio, ele vai tentar fazer tudo o que puder no corpo para tentar levar oxigênio até lá. Esse esforço excessivo faz o cérebro inchar de forma simples. Além disso, ao fazer cirurgia plástica, há regras sobre o equilíbrio necessário. Então, se essa jovem de 14 anos, com o corpo ainda em desenvolvimento, está recebendo qualquer tipo de fluido intravenoso durante esse procedimento, e seja em excesso ou insuficiente, esse nível de sal, esse nível de sódio no cérebro dela pode fazer com que o cérebro inche.
Então, vemos isso em pacientes que estão desidratados, mas também vemos em pacientes que estão superidratados. O que eles fizeram durante o procedimento que pode ter alterado o sódio dela a ponto de causar edema cerebral? Sabemos que ela teve insuficiência respiratória devido à hipóxia, mas qual foi a causa? Ela poderia ter passado por várias coisas. Às vezes, mesmo que os implantes sejam grandes demais para o tórax onde estão sendo colocados, isso pode causar uma restrição na sua respiração. Então, ela teve hipóxia relacionada a uma restrição da respiração? Após esse tipo de cirurgia, é necessário usar faixas. Ninguém percebeu que isso dificultava a respiração dela. Ela parecia ser uma jovem tão pequena e tantas coisas poderiam estar erradas nesse cenário. E você pode explicar mais uma vez por que a cirurgia plástica em alguém tão jovem é tão preocupante? Bem, primeiro, a cirurgia plástica não era necessária para salvar a vida dela. Então, vemos cirurgia plástica quando alguém sofreu um acidente traumático, queimaduras, acidentes de carro, onde precisam de algum tipo de cirurgia por trauma, cuidados em unidade de terapia intensiva. Cirurgias plásticas aparecem em situações assim, mas não parecia ser o caso aqui. Ela parecia ser uma jovem normal, saudável e cheia de vida. Não entendo por que aprovariam cirurgia plástica para alguém dessa idade, já que o corpo ainda está se desenvolvendo. Ela ainda está passando pelos estágios de desenvolvimento de Tanner. Ela nem sabe como os seios dela vão ficar quando ela tiver 18 ou 21 anos. Eu certamente acho que essa é uma decisão de adulto e algo que realmente não deveria ter acontecido. O promotor de Durango foi às autoridades esta semana para atualizar o caso. E agora, há alegações de algum tipo de encobrimento, embora por parte de quem ainda não esteja claro. Porque o promotor pareceu confirmar que houve uma aparente conspiração, já que em algum momento, segundo reportagem do El Siglo de Durango, Carlos recebeu um atestado indicando um teste positivo para a Covid-19 que ele enviou para a escola de Paloma Nicole para justificar sua ausência. Fragoso afirmou haver indícios de falsificação desse atestado, pois não consta no prontuário médico dela. A pessoa apontada como autora negou o texto aos investigadores. Vamos começar por aqui. Nada. A Covid-19 poderia ter causado uma morte como essa? Claro, é possível contrair infecções hospitalares no hospital, apesar das precauções respiratórias adotadas. Vão restringir visitas e tudo mais, mas se ela testou positivo para Covid, se realmente pegou no hospital, infecção respiratória, então ela teria tomado tantas precauções. A família dela precisava usar luvas, avental e máscara antes de entrar no quarto. Pelos padrões americanos, é isso que deveria ocorrer, certo? Há restrições para entrar no quarto de alguém. Antes da cirurgia, você também deveria ser testada? E ninguém vai te levar para a cirurgia se você testar positivo para Covid. Então, de novo, isso é um alerta para mim. Por que você colocaria alguém sob anestesia geral que já está infectada com uma doença respiratória conhecida por ser fatal? De novo, todos os alertas aqui. Agora, os rumores de um encobrimento também foram reforçados pelo fato de que o pai de Galindo é um ex-juiz de destaque em Durango. Fragoso afirmou que nenhum familiar interferiu, mas as pessoas ainda fizeram conexões. O promotor relatou que Paloma Nicole acordou após a cirurgia, mas logo piorou e foi hospitalizada. Fragoso destacou que do momento da internação até a declaração de morte, ela foi atendida por diversos médicos, enfermeiros e técnicos. Então eu me pergunto, Dr. Rutherford, a morte dela pode ser atribuída ao procedimento estético ou aconteceu algo no hospital que causou a morte dela? O laudo da autópsia será crucial. O pai deve insistir para que a autópsia seja feita. Mesmo com o corpo embalsamado, ainda é possível fazer autópsia? Acho isso muito importante neste caso. Ele deve insistir para que façam uma autópsia na filha para verificar se ela teve embolia pulmonar, um coágulo nos pulmões ou derrame cerebral, seja isquêmico, falta de oxigênio, ou hemorrágico, sangramento no cérebro. O que eu percebi nas informações que pesquisei online é que há muita coisa faltando nisso. Falsificação, possível encobrimento, teoria da conspiração.
Não importa, precisamos examinar o corpo dessa jovem para ver o que realmente aconteceu com ela. Porque se ela tiver um êmbolo pulmonar, vamos conseguir ver isso na autópsia. Se ela recebeu anestesia demais, vamos conseguir ver isso no laudo toxicológico. Se ela teve edema cerebral, isso vai ser evidente no momento da autópsia. Quando eles fizerem a dissecação da cabeça e refletirem o couro cabeludo, vão conseguir ver se houve algum trauma no crânio dela, algum trauma no cérebro, se há algum sangramento ali. Então, o laudo da autópsia vai ser muito importante. E esse pai não deve parar até conseguir esse laudo da autópsia. Então, todo o resto pode ficar em silêncio. Vamos ver o que a autópsia diz. Você parece certo de que eles terão respostas se a autópsia for bem feita. Existe a possibilidade de que a causa da morte possa ser indeterminada, que talvez haja fatores complicadores demais. Não saberemos ao certo o que ocorreu com essa garota, apenas suposições. Pode haver evidências de apoio, mas, em relação à autópsia, quão certo você está de que ela trará as respostas que a família busca? Com as informações disponíveis, dizem que ela teve edema cerebral e Covid-19. Você pode fazer um teste de Covid-19 pós-morte, isso é muito simples. É um cotonete, assim como você faria em uma pessoa viva. Se ela tiver edema cerebral, isso vai ficar evidente quando pesarem o cérebro dela. Eles vão conseguir ver fluido e inchaço no cérebro dela que não desaparecem só porque alguém faleceu. Se houver áreas isquêmicas onde o tecido começou a descolorir ou morrer por falta de fluxo sanguíneo, vamos conseguir ver isso. Se ela estava no hospital e recebendo qualquer tipo de terapia vasopressora, medicação que direciona o sangue para os órgãos principais, essas substâncias vão estar presentes no sistema dela. Então, novamente, estou confiante de que a autópsia, se for feita corretamente, vai nos dar algumas respostas. Ela vai nos dar a real causa da morte dela? Não tenho certeza, mas sei que podemos aprender muito com a autópsia e a toxicologia. A Comissão Estadual de Proteção contra Riscos à Saúde de Durango anunciou que conduz investigação paralela. Eles divulgaram informações sobre a clínica onde a cirurgia teria ocorrido, afirmando que, apesar de nova, possuía todas as permissões e licenças necessárias. E, de acordo com a comissão, Paloma Jasmine assinou documentos autorizando o procedimento estético. Aliás, surge a dúvida: é ilegal fazer procedimentos estéticos em menores? Aparentemente não. O presidente do Conselho de Governo e Coordenação Política disse aos repórteres que, atualmente, não há proibição para jovens, desde que pelo menos um dos pais dê permissão. O jornal El Siglo de Durango informa que a senadora mexicana Margarita Valdez quer proibir cirurgias estéticas desnecessárias em menores de 21 anos por meio de medidas legislativas. Ela destacou que o Senado proibiu casamentos infantis e deveria proibir isso também. O Durango Informativo noticiou comentários do governador de Durango, Esteban Viegas Villaril. Ele afirmou na quarta-feira que se solidariza com Carlos. Se estivesse em seu lugar e não soubesse o que ocorria com sua filha, seria muito complexo. Digo ao pai, família e amigos que não haverá impunidade. A justiça será feita com total transparência. E até mesmo as autoridades mexicanas mais importantes estão comentando sobre essa história. Em coletiva nesta semana, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum Pardo, afirmou que o governo analisará o caso e garantirá justiça para Paloma Nicole. Agora, Carlos tem sido uma voz ativa no pedido por mudanças. Uma marcha estava planejada para este fim de semana, para ajudar as meninas a se sentirem seguras e confortáveis consigo mesmas. Em post no Instagram, com o slogan "Meninas não precisam de implantes", Carlos escreveu: "Não podemos normalizar a sexualização das meninas, nem permitir que a ambição de adultos coloque suas vidas em risco. Exigimos justiça e que esse crime não fique impune. Meninas merecem crescer livres, seguras e respeitadas." O Arizona Central analisou estatísticas de cirurgias plásticas nos Estados Unidos da América. Segundo a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, em 1996 foram feitos 14 mil procedimentos estéticos em adolescentes. Esse número passou de 286 mil em 2024. E, desses, a maioria foi minimamente invasiva, mas mais de 23 mil foram procedimentos cirúrgicos completos. Isso de acordo com o grupo médico. Então, Dr. Rutherford
Enquanto continuamos analisando esse caso, olhamos para esses números. Eles te preocupam? E quantas vezes o senhor já viu casos em que complicações de procedimentos médicos como esse contribuem para a morte de alguém? Vemos complicações em procedimentos médicos frequentemente, seja em cateterismo cardíaco por ataque cardíaco, cirurgia de implante, rinoplastia ou outros. Nós vemos complicações desse tipo de cirurgia porque a anestesia geral, colocar alguém para dormir, diminui a frequência respiratória da pessoa. Você está colocando essa pessoa em risco. E sim, é por isso que você assina o termo de consentimento informado aqui nos Estados Unidos. Antes de um procedimento ser feito, você faz o que chamamos de pausa de segurança e garante que é o paciente certo, a parte do corpo certa, o procedimento certo, o médico certo. E será que o paciente entende que ao passar por uma anestesia geral existe o risco de ter hipertermia, onde pode ter uma febre fatal como resultado desse tipo de procedimento, que pode ter complicações respiratórias porque colocam um tubo na sua garganta? Há tantas coisas diferentes que podem acontecer quando você está sob anestesia. E se você está assinando um consentimento informado e entende o risco que está assumindo, tudo bem. Mas os pais deveriam estar envolvidos nessas decisões. Então, por que o pai dela foi deixado de fora da decisão? E por que que o namorado dessa mulher, que é cirurgião plástico, pôde, pelo que parece, facilitar esse tipo de cirurgia sob a orientação da mãe? As alegações são perturbadoras, para dizer o mínimo. E sabe, nossos sentimentos e orações vão para essa família que está tentando entender o que aconteceu aqui. Situação realmente trágica. Doutora Anita Rutherford, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço de verdade. Com certeza, muito obrigada. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts e Spotify, ou onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou o Jesse Weber. Até a próxima.